mundo de descobertas, esses caminhos a percorrer, e vejam a minha angústia de vir de tão longe e trazer para vocês a pergunta cuja resposta eu não tenho. Quanto vale um professor, gente? Quanto vale? Claro, tenho e nem poderia ser diferente o maior respeito por outras atividades profissionais, tenho um grande respeito, mas tenho que admitir que o professor é um escultor de amanhãs, é um plantador de esperanças. Gente, isso não me contaram, eu vi. No Japão, só existe um profissional que não precisa se curvar diante do imperador. É o professor. Todos os demais se curvam. Presidentes da república que visitam o Japão se curvam, embaixadores se curvam, e se imperadores no mundo houver, imperadores se curvam. O professor, o sensei, está dispensado desta curvatura. E me lembro que uma vez em Tóquio, intrigado com aquelas deferências, perguntei para uma autoridade educacional japonesa: mas por que, meu Deus? Por que diante do imperador se curvam outros imperadores, presidentes das repúblicas, e o professor não precisa se curvar? E esta autoridade deve ter perdoado a ingenuidade da minha pergunta e respondeu com uma outra: hora. Então você não sabe que o nosso imperador é um sábio, e só existem sábios onde existem professores. Por isso, gente, há que se fazer esta referência. E para finalizar esta galeria, na sua primeira parte, há mais ou menos 20 anos atrás, uma professora colega nossa, professora de língua portuguesa em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, apaixonou-se por um executivo de uma multinacional que lá se implantou. Em nome dessa paixão, aprendeu a falar italiano, casaram-se, e ele, 2 anos depois, orgulhoso de ter uma esposa que sabia falar a língua dos seus pais, levou-a para fazer uma visita a uma pequena aldeia no sul de Nápoles, onde ele havia nascido. Quando esta menina voltou ao Brasil, contou-me então: disse: professor Celso, no começo foi tão difícil, professor. Aqueles camponeses olhavam para mim como se eu fosse um bicho estranho. Sabe como é? A gente é brasileiro, fala, conversa, eles não conversam com a gente, professor. Tratam-nos como se não tivesse vida. Fiquei revoltada com aquele tratamento, com aquela frieza. Um dia, meu marido nem gostaria de saber que eu fiz. Sem autorização dele, saí do hotel onde a gente estava, dirigi-me a uma pequena loja que vendia tecidos. Ele atendia outras 2 pessoas, pacientemente esperei me ver ser atendida. Quando me vi sozinho com ele, resolvi falar no meu fluente italiano o que eu queria. Professor, virou-se de costas para mim, começou a empilhar os fardos de tecido na prateleira, deixou-me ali falando sozinho, como se fosse uma pedra, como se fosse um livro, alguma coisa que não tivesse vida, até que as lágrimas explodissem nos meus olhos, professor. E vim para casa chorar. E durante uma semana inteira carreguei de lá para cá a hostilidade, a rejeição, a frieza, a indiferença, até chegar naquela aldeia. Ninguém sabe como, a notícia de que no Brasil ela era uma professora. Quando aquela notícia chegou e correu de boca em boca entre os camponeses, ela dizia: professor, tudo mudou. E de repente aqueles homens, aquelas mulheres vinham na minha casa nas horas mais inesperadas, e trazendo às vezes um produto da sua horta, algumas vezes um prato da sua culinária, outras vezes uma garrafa de vinho. Dizia: menina, viemos pedir desculpas. Mas sabe, na verdade a culpa não é nossa. Chegou na aldeia a notícia de que o Giancarlo tinha casado com uma brasileira, mas ninguém nos falou que ela é uma professora, que ela ensina pessoas, que ela planta manhãs. E enquanto ela ficou, não teve braços para acolher tantos mimos, tantos carinhos, tantos presentes, não por ter casado por quem casara, mas por ser uma professora. Por isso, gente, não pense que escolher ser professora, que escolher ser professor, tenha sido uma decisão só sua. Talvez Deus tenha dado um jeitinho de intervir nessa escolha. Mas saiba honrar esta condição. Aprenda, pergunte, descubra maneiras, converse com colegas mais experientes, se integre, sinta.
que você pode fazer mais do que fez. Sinta que 2012 pode ter sido um ano admirável, mas 2013 será certamente melhor. Pense, enfim, que você tem uma carreira admirável. E que Barrocas me trouxe aqui, com a vontade de fazer que cresça dentro de você um pouquinho das palavras mágicas de Dag, um pouquinho daquele jeitinho especial de Daraula e Dona Judite, um pouquinho de Candinha, essa diretora admirável, um pouquinho, enfim, dessa professora do Rio Grande do Sul. E aí sim, talvez, você possa, à minha saída daqui, me perdoar por não ter resposta para aquela pergunta que eu fiz durante muito tempo. Quanto vale, professor? Quanto vale, professor? Agora nós temos um intervalo. Muito obrigado. Só uma breve observação, muito breve. Hoje, assim que eu cheguei, eu desesperadamente quis saber onde ficava a melhor cabeleireira de Barrocas, porque eu precisava fazer desesperadamente uma escova, pensando que na hora do intervalo talvez alguém quisesse tirar uma fotografia comigo. Por isso, se por acaso quiserem, por favor, gente, vocês salvam a minha escova. Será um prazer. Muito obrigado. Ela não é apenas uma história, ela é uma proposta. Uma proposta que, se Barrocas quiser, fará, e isso fará uma diferença brutal na sua educação. E uma proposta que eu, por exemplo, não poderia fazer para a Serrinha. Uma proposta que eu, por exemplo, não poderia fazer para a Feira de Santana, porque ela requer que seja feito num município pequeno, populacionalmente pequeno, para que ela sirva de modelo inspirador para municípios maiores. Então, todo o material necessário para a implantação desse conteúdo que envolve a última história, eu escrevi e eu não editei. Se eu tivesse mandado para uma editora, qualquer uma delas, para Vozes, para Papiros, para Artimed, para Ciranda Cultural, para Scipione, eu tenho a certeza que eles editariam como eles editaram todos os livros meus. Esse material eu não editei, porque se eu editasse, ele iria ser vendido, e por menor que fosse o custo cobrado, alguém poderia dizer, bom, mas eu não tenho dinheiro. Então eu fiz questão de ter esse material para distribuí-lo gratuitamente. Ele é dado gratuitamente e eu volto a repetir, eu não dou, posso dar como curiosidade, mas não darei para um município de 100, 150, 200 mil habitantes, porque a experiência, ela precisa ser feita num município menor, com um número menor de escolas, para a partir dos seus resultados se irradiar para espaços mais amplos. E isso está contido nessa última história que eu guardei para vocês. Todas essas histórias fazem parte do meu último livro ditado pela editora Vozes e que tem como nome exatamente o nome com o qual eu termino cada um dos casos, que é Quanto Vale um Professor? Não é? Mas essa história aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás. Naquela oportunidade, eu não fazia palestras. Diretor de uma faculdade, professor em 2 escolas, todo o meu tempo era consumido nas minhas atividades profissionais. E além disso, os vínculos que eu tinha com a faculdade impedia que eu pudesse sair, que eu pudesse viajar. Então eu, quando muito, dava 4, 5 palestras por ano. Um dia, eu estava na faculdade, recebi um telefonema de Curitiba me consultando sobre uma determinada palestra. Como era a fase de um recesso escolar, tanto nos colégios como na faculdade, eu achei que seria uma oportunidade para aceitar. Como até então eu não havia conhecido Curitiba, eu disse, bom, vai ser uma ótima oportunidade
vou conhecer Curitiba. E aceitei. Quando, no dia marcado, eu desembarquei no aeroporto Afonso Pena, no aeroporto de Curitiba, uma funcionária da faculdade me esperava e disse: olha, professor, vou levá-lo para o hotel e amanhã às 7 horas da noite eu virei buscá-lo, porque a sua palestra é amanhã à noite. Eu não tinha me atentado para isso e me dei conta que eu tinha ganho de presente um dia inteiro para passar em Curitiba. Como eu não conhecia, disse: mas que coisa boa, vou acordar de manhã, vou visitar as suas praças, vou andar pela sua cidade, quer dizer, tem um dia, pelo menos, para voltar para São Paulo dizendo que visitei esta capital. E realmente, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte foi acordar e ir para a sala de refeições do hotel, pronto para visitar Curitiba. Estava terminando de tomar o café da manhã, tocou o telefone. Naquela época não eram telefones celulares, eu fui chamado na recepção do hotel. No lado oposto do telefonema estava o coordenador regional da Unesco no estado do Paraná, função análoga minha em São Paulo, pessoa que eu conhecia de cartas trocadas, de telefonemas dadas, mas nunca tinha visto pessoalmente. E no telefone a sua voz era de súplica, de pranto, quase de choro. Dizia: professor, eu estou numa situação complicadíssima e preciso de sua ajuda. O escritório central ligou para mim, dizendo que 2 autoridades educacionais estrangeiras estão chegando ao Paraná, já embarcaram, e chegando aqui eles vão querer conversar com professores, com educadores, é pessoal da educação. E toda a minha equipe, professor, está viajando para o interior. Eu tenho funcionários burocratas, mas eles vão querer conversar com o pessoal de escola. E eu não sei o que fazer com eles. Apavorado, liguei para São Paulo, perguntando o que o senhor me sugeriria que fizesse. Me disseram que o senhor estava em Curitiba. E eu fiz algumas pesquisas, descobri que o senhor não tem nada a fazer durante o dia. O senhor tem apenas uma palestra à noite. Será que o senhor não poderia ficar um dia com eles? Que remédio. Não era o que eu queria, mas eu não poderia me furtar a ajudar um amigo. E de fato, cancelei aqueles meus objetivos de conhecer Curitiba. Meia hora depois, um veículo da Unesco parou na porta do hotel, levou-me até o aeroporto, desembarcaram um argentino e um chileno. Assim que nos apresentamos, eu disse a eles: agora eu vou levá-los para o hotel. E o chileno disse: não queremos ir ao hotel. Viemos ao Brasil para ver escola, professores, salas de aula, por favor, me leve numa escola. E eu entrei em pânico. Porque que sabia eu das escolas do Paraná? Eu sou de São Paulo. E não querendo passar a eles aquela insegurança que naquele momento me atropelava, lembrei-me que mais ou menos alguns minutos antes de chegar no aeroporto, a minha atenção fora despertada por uma escola municipal. Até com o motorista do carro tinha trocado algumas ideias, era a única escola da qual eu tinha referência, e não podendo me fugir daquele compromisso, dei uma piscada para o motorista e falei: toque para lá. E fomos os 3 para lá, os 4 com o motorista. Eu com medo terrível da diretora recusar, porque eu não tinha outra opção, não tinha outra escola. Cheguei lá, pedi para falar em particular para a diretora, contei a situação. Ela disse: mas é uma honra. Eles querem assistir aula na minha escola, pode assistir, não há problema nenhum. E se voltando para eles, perguntou: que turma que vocês querem assistir aula? Se fossem brasileiros, responderiam da maneira como nós respondemos: 5º ano, 6º ano, 7º ano, ou naquela época, série. Mas como latino-americano que eram, eles respondem de uma maneira diferente, eles falam em faixas etárias. E disseram: olha, alunos de 4 a 6 anos. A diretora disse: olha, nenhum problema. A única dificuldade que eu tenho é que a turma de 4 a 6 anos está no intervalo. Nós temos intervalos setorizados. Por favor, vão lá passar os professores, tome um cafezinho, e quando o intervalo terminar, eu vou buscá-los e levá-los para a sala. Aliviado, porque afinal de contas não houve recusa, fomos passar os professores. Não passou nem 5 minutos, veio a diretora e disse: olha, tem uma novidade. Eu descobri que tem uma turma de 4 a 6 anos que vai ter uma aula no Jardim Botânico. A professora vai dar uma aula sobre estações do ano, uma aula de campo, uma aula na natureza. E tem lugar no ônibus. Se vocês quiserem, assistam a aula de campo e depois venham para a escola. E se quiserem, assistam aulas normais. Consultei-os, eles toparam. Minutos depois entramos no ônibus, eu, esses 2, a professora e os alunos. A professora que levava a classe eu ainda não conhecia, muito jovem. Deve ter estranhado o que aqueles 3 velhotes lá atrás faziam. Mas como não nos interrogou, não sentimos a obrigação de falar. E tocamos para o Jardim Botânico.
Chegando no Jardim Botânico, tirou as crianças do ônibus, colocou diante de um lago que lá existia, e começando a sua aula, sem querer dar nenhuma gafe, cometer nenhum erro, começou a dizer: bem, como nós aqui estivemos há 3 meses atrás, nem terminou a frase, um garotinho falou: professora, eu nunca estive aqui. A professora ficou arrasada. Deve ter pensado: pestinha desgraçada, só tem visita para dar vexame. Ficou arrasada com aquela interrupção, mas aparentando manter a calma, se voltou para o aluno e disse: não, Guilherme. A classe inteira veio, quando a classe veio, você veio também. Eu bem me lembro, você, querido, está confundido. Fica quietinho para continuar minha aula. Mas o Guilherme disse: não, professora, não. Quero falar para a senhora que quando a classe veio, eu vim. O que eu estou falando para a senhora é que não foi aqui. Não, já sei. Você está enganado, meu anjo. É que era inverno, as árvores estavam peladas. Agora que chegou a primavera, as folhas voltaram, você está confundindo o lugar. Mas o lugar foi esse aqui, o que eu até trouxe para uma comparação. Portanto, meu anjo, fique quietinho para continuar minha aula. Mas o Guilherme insistia, dizia: não, professora, eu só quero falar uma coisa para a senhora. Professora, que foi aqui, eu tô até pisando no lugar que eu estava pisando outra vez que eu vim, professora. Mas é que não foi aqui. Mas, Guilherme, eu não estou entendendo. Você diz que foi aqui, que não foi aqui. Não, professora, eu vou explicar. A senhora que não está prestando atenção, professora. É o seguinte, que foi aqui, foi aqui. Eu estou até pisando aqui mesmo onde eu estava, professora. Mas que não foi aqui, não foi. E ela não sabia como sair daquela situação. E apavorada resolveu esquecer o aluno. Começou a dar aula falando depressa na moderadora, porque pensando falando depressa não seria lembrada. E começou a falar de outra matéria, nem olhava para o aluno. Só que lá atrás, uma aluna não parava de chacoalhar o braço. Olhou para nós com desespero, com esperança de que não era para lá que estávamos olhando, é justamente para lá que nós olhávamos. Quando ela viu que não tinha jeito, parou a aula e se dirigiu ao aluno que balançava o braço. E com delicadeza, ternura, carinho, interrogou o aluno. Fala, Mariana, fala o que você quer. A Mariana falou: professora, e eu também nunca vim aqui. Aí a classe inteira começou a falar: não vim aqui, porque eu não vim aqui, porque eu não vim aqui. E o Jardim Botânico do Paraná inteiro escutou um berro da professora e gritou: cala a boca, estou dando a minha aula, não admito interrupção. E quem abrir o bico vai voltar de castigo para o ônibus, ficar lá de castigo até a aula terminar. Quero dar minha aula. A gente viu que ela percebeu, a calma, ficou nervosa, gritou com os alunos. E nesse momento, o chileno tocou a mão no meu ombro e fez um sinal para que eu acompanhasse. Eu acompanhei mais ou menos uns 100 metros do local onde estava lá a professora dando a sua aula. E ele falou: professor Celso, eu estou vendo uma coisa que está me emocionando, professor. Há 6 meses, eu desenvolvo no Chile um projeto para ensinar crianças a escutar. Porque escutar, professor, não é a mesma coisa que ouvir. Ouvir, a gente ouve querendo ou sem querer. Ouvir não envolve atenção. Escutar é ouvir com aquela vontade de guardar, é acionar os pensamentos e as memórias para melhor guardar. E professor, a reação desses alunos é semelhante aos meus. Essas crianças aprenderam a ouvir o que eles estão querendo dizer e a professora não consegue entender, professor. É mais ou menos o seguinte: os meus olhos já vieram aqui, eu reconheço o lugar, mas os meus ouvidos estão vindo pela primeira vez. Talvez, professora, como o ambiente encheu-se de pássaros porque veio a primavera, o cenário musical mudou. E eles, não sabendo falar da maneira como eu estou falando para o senhor, ficam dizendo: eu estive, eu não estive, eu estive, não estive. Mas o senhor pode ter certeza, professor, essas crianças aprenderam a escutar, professor. Porque escutar é muito mais do que ouvir. O senhor pode ter certeza. Não ousei desafiá-la, era a primeira vez que eu tinha ouvido aquilo. Voltamos para junto à professora, e quando a aula terminou, voltamos para a escola. Na escola, eles foram assistir a aula dentro das classes que eles queriam. E eu, intrigado com aquela cena da manhã, procurei a diretora. E quando eu contei para a diretora aquilo que eu não entendia, aquela história de estive, não estive e tal, contei aquela história que ele contou daquela experiência no Chile de ensinar a escutar. A diretora me disse: professor Celso, é uma coisa incrível.
Há 2 anos atrás, professor, passou por aqui uma professora, garota nova ainda, menina recém-formada, lembro-me bem, professor, chamava-se Lúcia. E quando sentiu-se garantida pelo emprego que eu lhe ofereci, me fez, com timidez, um pedido: será que eu poderia desenvolver um projeto para ensinar os alunos a escutar? Eu fui dizendo a ela que aquilo não era preciso, que eu não tinha naquela escola deficiente auditivo. Falou: não. Escutar é para aluno comum, porque escutar é diferente de ouvir. Escutar se treina, escutar se aprende. A senhora me deixa fazer? Olha, se a senhora me deixar, eu quero 10 minutos por semana. Eu prometo que eu não atraso o programa, a senhora pode confrontar o diário de classe. A senhora me deixa? E a diretora me dizia: professor Celso, ela pedia com tanta paixão, com tal garra, que naquele momento eu pensei: meu Deus, 10 minutos por semana, que mal pode haver? E autorizei-a. Mas, professor, quando chegou a noite na minha casa, me baixou uma preocupação. O que aquela menina vai fazer? O que os pais vão falar? E eu, não querendo voltar atrás na autorização que eu havia concedido, fui assistir a primeira aula em que ela ia ensinar os alunos a escutar. Professor, foi uma coisa tão simples. Tirou os alunos da sala por 10 minutos, levou-o para o pátio, para ali debaixo daquela árvore que daqui da minha janela o senhor vê. Com palavras doces explicou a diferença de escutar e ouvir. E depois disse: agora vamos treinar os ouvidos. Vamos começar a aprender a escutar. Vamos fazer um jogo. O jogo é o seguinte: durante mais ou menos 1 minuto, ninguém vai falar nada. E a gente vai concentrar toda a força da atenção nos barulhos que chegam. Depois eu vou perguntar se o barulho chegou da direita, se o barulho chegou da esquerda, se eram rodas de carro correndo pelo paralelepípedo, se eram passarinhos cantando, se eram vozes falando. Mas primeiro vamos escutar. E depois de ter explicado, abri um silêncio, e durante 1 minuto, professor, os alunos escutavam como que capturando o som, prestando atenção no som. Passando 1 minuto, ela interrompeu aquele silêncio, começou a perguntar para um, perguntar para outro, perguntar para o terceiro. À medida que eles iam falando, mais se acendia a curiosidade. Uns falavam de barulho que tinham ouvido, outros falavam de outros. Aí então, ela abriu mais 1 minuto, e entre instantes de silêncio para treinar o ouvido, e instantes de perguntas, de debate e de discussão, gastaram-se 10 minutos. Aí ela olhou a classe e disse: bem, gente, a nossa aula sobre como escutar por hoje terminou. Agora nós vamos voltar para a sala, vamos ter aula mais normal, vamos ter aula comum, mas toda semana nós voltaremos. Vamos praticando aos poucos. E a diretora me dizia: professor Celso, toda quinta-feira, parava por 10 minutos a aula, levava as crianças para um lugar no pátio, nem sempre o mesmo, e os exercitava naquela tarefa de aprender a escutar. Sabe, professor, não tive tempo de acompanhar essa garota. A minha vida de diretora é tanta papelada para assinar, tanta correria, que praticamente dela eu me esqueci. Mas, professor, depois de uns 3 meses, um dia com mais calma, andando pelo pátio, havia ali ao redor dos seus aluninhos, cheguei-me em silêncio perto deles. Professor, aquelas crianças tinham aprendido a escutar, professor. Ouviam coisas que os meus ouvidos não eram capazes de ouvir. Falavam em timbres, falavam em tons, tinham um vocabulário tão diferente das crianças comuns, professor. Mas, quando chegou o final do ano, essa professora não era efetiva, ela lotou o cargo, ela foi embora da minha escola, e por aqui nunca mais ninguém falou naquela história de ensinar a escutar. 20 anos depois dessa história, eu terminei o meu período de trabalho junto à Unesco, e ganhei como presente pelos anos de trabalho prestados, uma viagem de estudos a Helsinki, na Finlândia, onde unanimemente se reconhece praticar-se a mais importante e a melhor educação infantil do mundo. E o que eu vi na Finlândia, o que eu aprendi? Gente, eu aprendi que durante 80% do tempo, as professoras fazem praticamente a mesma coisa que aqui fazemos. Elas ensinam o que eu ensino, o que vocês ensinam. Elas não são diferentes de nós. Mas naqueles 20 minutos de tempo que sobram, elas ensinam as crianças a escutar. Porque escutar
é muito mais do que ouvir. Elas ensinam a ver, porque ver não é a mesma coisa que olhar. Olhar é olhar sem prestar atenção, é olhar sem buscar detalhes, é olhar simplesmente para ver se é um perigo ou um risco. Ver é ter aquele olhar de pintor, é colher detalhes, é ver uma porção de verdes onde uma pessoa vê um verde só. Eles ensinam as crianças a falar, professor, porque falar não é a mesma coisa que dizer. Dizer é dar ordens, é dar broncas, é dar recados. Dizer é, por exemplo, dizer bom dia, sem nem se dar conta se o dia é bom ou não. Dizer é dizer, por exemplo, Feliz Natal, sem se dar conta se a pessoa é cristã ou não é. Falar é falar com poesia, é escolher as palavras, é transmitir mensagens com paixão. Professor, na verdade, eles aprendem a falar, eles aprendem a ver, porque ver é mais do que olhar. Eles aprendem a escutar, porque escutar é mais do que ouvir. Eles desenvolvem o tato, eles desenvolvem o pensamento. E quando eu voltei da Finlândia, meu pensamento no Brasil se voltou para 20 anos atrás. E eu pensei naquela professora que eu não conheci. E dentro de mim nasceu uma pergunta: meu Deus, aonde andará? Em que canto da minha terra se esconde esse anjo, essa fada, essa princesa, essa criatura maravilhosa que ensina para as crianças pobres da minha terra o que nos países ricos para as crianças ricas se ensinam? Gente, eu não faço ideia onde esta menina aprendeu, mas ela fazia no meu país o que naquele país que hoje é o parâmetro mundial na qualidade da educação se faz. Porque repare, para fazer isso não precisava nenhum recurso, nenhum gasto. E aquela criança, quando naquela visita ao Jardim Botânico, dizia: eu estive aqui, eu não estive. O que ele estava dizendo? Eu estive porque os meus olhos reconhecem o que eu vi. Mas eu não estive porque o barulho de agora não é o barulho de antes, o canto dos pássaros agora é maior. E então eu me dediquei a aprofundar essas pesquisas. E, gente, as coisas são fantásticas. Apenas para vocês terem uma ideia, pensem no seguinte: reparem que este auditório possui aqui algo como um corredor. Este corredor me permite dividir o auditório em duas alas, uma ala que fica à minha direita e uma ala que fica à minha esquerda. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou ficar nesta ala que fica à minha esquerda e eu vou dizer. Quando eu passar para a direita, eu vou falar. Agora reparem que o que eu vou colocar à esquerda, eu vou colocar à direita também. A mensagem que eu vou transmitir aqui à minha esquerda é a mesma mensagem que eu vou transmitir à direita. Mas vai mudar a maneira de dizer. Vai mudar o formato do dizer. Então reparem, a mensagem não muda, mas a beleza da mensagem ganha dimensões infinitas. E eu tenho esperança que com esse exemplo vocês percebam a diferença entre o falar e o dizer. Tão grande quanto a diferença entre escutar e ouvir, tão grande quanto a diferença de ver e olhar, e assim por diante. Observem, eu estou me colocando agora à esquerda, eu vou dizer. Gente, eu tinha mais ou menos 8 anos, e eu nunca tinha visto o mar. Um dia, minha mãe me levou para que eu o conhecesse. Eu fiquei tão encantado de ver aquelas ondas, ver aquele barulho, que eu nem sabia compreender o que eu estava vendo. Me lembro que eu olhei para minha mãe e perguntei: mãe, quem fez o mar? E minha mãe respondeu: meu bem, quem fez o mar, fez eu, fez você, fez todas as coisas. Agora observem a mesma mensagem que eu transmiti aqui, da maneira como eu vou dizê-la aqui. Eu era pequeno, brincava na praia e o mar bramia.
e erguendo o seu dorso altivo, sacudia brancas espumas para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode ser maior, mais forte que o vento ou maior que o oceano? E a minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, é Deus. Reparem que o que eu disse aqui, Olavo Bilac disse aqui. Agora, eu disse aqui para falar aqui, eu juntei as palavras de qualquer maneira, eu não as selecionei, a minha preocupação era apenas transmitir um recado. Bilac, como poeta, não disse coisas diferentes das coisas que eu disse, mas disse com uma leveza e com uma beleza que eu não era capaz de dizer. Agora, reparem, nunca antes eu tinha imaginado que é possível ensinar crianças a falar, porque falar não é a mesma coisa que dizer. Ensinar crianças a ver, porque ver não é a mesma coisa que olhar. Ensinar crianças a escutar, que escutar não é a mesma coisa que ouvir. E tudo isto, quanto custa? Qual o gasto que uma escola de Barrocas terá que investir para desenvolver um projeto como esse, e para que depois de um ano os seus alunos sejam muito maiores do que são, porque aprenderam a falar, aprenderam a ver, aprenderam, afinal de contas, a escutar? Gente, R$0 e 10 minutos por semana. O que vocês precisam para fazer isso é apenas ter uma cartilha explicando aula a aula como se ensina essas coisas. E essa cartilha, como eu lhes disse, não é vendida, porque eu lhes dou de presente. Escolher uma escola piloto para fazer, e depois de um ano, quando comparar as crianças daquela escola com crianças das outras escolas de Barrocas, e perceber que a experiência é um êxito, fazer numa segunda, numa terceira, e um dia, dentro de 5, 6, 7 anos, vocês terão uma escola como no Brasil não se tem. Gente, quando eu voltei de Helsinki, impregnado por aquela educação que é parâmetro para o mundo inteiro, meu pensamento voltou-se para 20 anos atrás, naquela manhã no Paraná, e pensando naquela professora que eu não conheci, comigo mesmo eu falei: meu Deus, onde andará? Em que canto da minha terra se esconde esse anjo, esta fada, esta ninfa, esta princesa, não sei como chamá-la, que com recursos mais simples fazem para as crianças pobres da minha terra o que nos países ricos para as crianças ricas se faz. Gente, existe algo novo na educação. E este algo novo é isto mesmo. Vejam apenas dentro do contexto da minha colocação um exemplo. Procure compreender no exemplo que eu dou a continuidade do que eu estou falando para perceber a dimensão disso. Imaginem uma criança de 5 a 6 anos. Se quiser, imagine de 4 a 6 anos. E imagine ela com a mãe tendo este papo. Cena 1. Mamãe, estou com fome, mamãe. Você faz um sanduíche para mim? Claro, meu bem, lógico, vou fazer. Pode deixar. Faz o sanduíche e entrega. Agora, por favor, imaginem a cena 2. O começo é similar. Mamãe, estou com fome, mamãe. Você faz um sanduíche para mim? Nesse momento, a mãe assume um aparente desconhecimento, de mentirinha. Ô bem, você está com fome, meu anjo? Claro que eu vou fazer o sanduíche para você, mas a mamãe esqueceu como é que se faz o sanduíche. Você me ajuda? Ah, mãe, primeiro você pega um pão. Ah, então, peguei o pão. E aí, meu bem, como é que o pão vira sanduíche? Mamãe, tem que cortar o pão, mãe. Ah, eu corto o pão assim? Não, mãe, não é assim. Corta de assim. Tudo bem, aí eu cortei o pão, meu bem, o que eu faço? Mamãe, corta um pedaço de queijo. Então, bem, daí eu cortei o queijo está aqui, o pão está ali. Não, mãe, põe o queijo no meio. Veja, aquela mãe simulou esquecer.
Agora pense, o cérebro dessa criança está trabalhando, o cérebro dessa criança está fazendo, o cérebro dessa criança está aprendendo. Imagine esta cena, colocada para um pai, por exemplo. Pai, estou com sede, pai, eu não consigo alcançar o filtro, pai, você me dá um copo d'água? Filhinho, eu vou te dar água, claro, lógico, só que, fazer uma brincadeira, deu um branco no pai, esqueci como é que faz isso. Você me ensina, me ajuda? Ué, pai, você pega um copo. Tá bem, filho, eu pego um copo e te dou copo. Não, pai, tem que pôr água. Mas, filho, como é que eu vou pôr água? Pai, tá vendo o filtro lá, pai? Encosta o copo no filtro. Eu encosto, filho, mas aí, ué, pai, você tem que abrir o filtro. Mas, filho, se eu for abrir o filtro, cai o copo. Não, pai, segura contra a mão. Reparem, aquilo pode parecer uma conversa louca, mas o cérebro daquela criança está trabalhando, está se desenvolvendo. E tudo isso custou o quê? Custou o quê? Gente, quando eu voltei daquele país, impregnado daquela educação, que ensino que no Brasil não se ensina, eu pensei na minha neta, na Duda, nos seus 8 anos, e pensei comigo, meu Deus, se ela ao longo da sua trajetória cruzar com uma professora como essa, se ela tiver na sua escola uma professora que ensine a ver, porque ver é mais do que olhar, ensine a escutar, porque escutar é mais do que ouvir, ensine a falar, porque falar é mais do que dizer, desenvolva-lhe o pensamento operatório. Eu tenho vontade de, pensando nesta professora, roubar do poeta da música popular brasileira suas palavras, e pensando nesta professora dizer, como avô, se eu pudesse, tu estarias num altar. Agora, gente, isto é muito simples, isto é querer fazer. Eu volto a repetir, o que vocês vão gastar 10 minutos por semana, não precisa ser toda a classe, todos os professores, experimente com uma classe. Por isso, gente, quando eu penso nesta professora do Paraná que eu não conheci, quando eu a comparo com Judite, quando eu a comparo com Dag, quando eu comparo com Candinha, quando eu comparo, enfim, com esta professora de São Paulo das Missões no Paraná, é inevitável que venha dentro de mim a pergunta crucial: quanto vale um professor? Quanto vale? Por isso, gente, vejam, eu não vim aqui para fazer uma palestra. Creio que se eu viesse para fazer uma palestra, eu poderia ter dito algumas coisas com a intenção de que entrasse por um ouvido e por outro saísse. Eu vim trazer uma proposta. Se por acaso, e agora eu estou assumindo com a Clécia um compromisso, assumindo com o prefeito um compromisso, quiserem, me peçam, eu darei. Eu não tenho este material impresso, eu tenho este material digital, mas se por acaso quiserem imprimir, achar que fica mais fácil para o professor e precisarem, eu autorizo vocês apanharem um patrocinador. Uma empresa pode anunciar na capa dessa cartilha, que tem 60, 70 páginas, o seu produto, para que ele financie a compra, e isto fazer. E vocês, que já conseguem fazer uma educação tão diferenciada, vocês que já conseguem organizar um congresso como este que estão organizando, que cidades muito maiores não fazem, daqui a 4 ou 5 anos, terão uma escola diferenciada, e provavelmente muitos visitarão vocês para aprender com vocês essa nova maneira de fazer. Por isso, gente, eu queria lhes contar a história de Lúcia. E volto a repetir, não a conheci, mas será que ela é maior ou menor, ou é igual a outras tantas? Não sei, mas delas emana a certeza de que não se tem resposta para a fantástica pergunta: quanto vale um professor? Por isso, gente, é muito simples, e eu volto a repetir, isso está inteiramente à disposição de vocês. Entrem em contato comigo, volto a repetir, não tenho material impresso,
Tenho material que não mando, porque se mandar, eu não tenho, se eu mandar para a editora, eles publicam, claro. Agora, a editora é uma empresa comercial, se ela publicar, ela vai querer vender. E mesmo que ela venda por R$5, alguém pode dizer que ela vendeu por um preço que a escola não pode ter. Agora, se o material é gratuito, é possível tê-lo em mãos. Agora, não é tê-los apenas porque é gratuito, mas porque deles vai se fazer uma ferramenta para fazer aquilo que realmente faz a diferença. Gente, há 45 anos atrás, numa noite de outubro, eu transitava pelos corredores do Hospital São Luís, na Avenida Santo Amaro, em São Paulo, inebriado pela felicidade. A minha mulher, a Wanda, havia acabado de dar à luz ao meu primeiro filho, o Luli. E feliz e eufórico com a chegada daquela criança que viera iluminar o meu lar, eu andava pelos corredores do hospital, querendo fazer discursos, abraçar desconhecidos, e contar a todos daquela imensa felicidade que me invadia. E nesse louco caminhar, lembro-me que num cantinho do hospital, num lugar onde as luzes pareciam quase apagadas, encontrei a minha velha mãe a rezar. Lembro-me que eu corri até ela, ergui e disse: mamãe, 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 não precisa rezar, mamãe, o Luli está bem, a Wanda está bem, os parentes estão chegando, vamos festejar. E minha mãe, interrompida naquele ato das orações, disse: filho, eu sei que o meu neto está bem, eu sei que a minha nora está bem, eu não estou rezando apenas para a felicidade deles, eu estou rezando para que ele seja muito inteligente. Eu estou rezando para que ele seja muito esperto. Eu estou rezando para que tenha muitos amigos. Enfim, eu estou rezando para que ele seja uma pessoa diferente. E hoje, 45 anos depois, eu descubro que as orações da minha mãe eram inúteis. Não é preciso clamar aos céus aquilo que hoje a pedagogia nos ensina a fazer. Não é preciso pedir a Deus a atenção, o afinar da memória, o abrir das inteligências, o desenvolver o pensamento operatório, o ensinar a ver, ensinar a olhar, se hoje nós podemos fazer. Mas ainda assim, eu acho que as orações são imprescindíveis, se não para pedir aos céus aquilo que esta nova pedagogia nos ensina a fazer, para agradecer a Deus, sermos professores, estarmos atualmente na cabeceira desta espaçonave que caminha em direção ao futuro e podendo, sem muito esforço, criar uma nova escola, criar uma nova educação, plantar um futuro e abrir nas crianças caminhos que nunca então se imaginou construir. Gente, vocês são protagonistas de um momento novo na história dos tempos. Começa a desaparecer o professor, que era feliz, porque de uma certa forma fazia o que gostava de fazer. E começa a surgir no seu lugar aquele professor que se sente feliz, não só porque gosta do que faz, mas porque materializa na sala de aula o gostar a quem faz. Porque fazer dos alunos mais inteligentes, abrir os ouvidos, desenvolver a sua sensibilidade, acudir suas inteligências, prosperar nos seus caminhos, não é apenas fazer um trabalho, é plantar esperanças, é abrir um outro amanhã. Por isso, gente, que Barroca seja um município que possa inaugurar essa transposição de amar o que se faz para um novo momento, amar a quem se faz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma derradeira informação. Eu não tenho, e digo isso com muito orgulho e muita vaidade, não tenho e nunca terei secretários ou secretária para responder e-mails.
Eu tenho uma secretária que cuida das atividades burocráticas, que cuida daquela parte logística. Agora, todos os e-mails que vêm para mim, eu respondo. E eu tenho nos meus arquivos uma enorme quantidade de material que eu tenho para ser distribuído aos professores. Então, se por acaso, nessa palestra, você quiser ganhar por e-mail, e depois, naturalmente, você pode imprimir. Celso, me mande Dona Judite, Celso. Celso, eu achei legal, me mande a história dessa Lúcia. Celso, será que não daria para... Queria pôr na sala dos professores da minha escola a história da Candinha. Ou, eventualmente, outra história qualquer. Ou ainda este material. Gente, eu posso levar 4 ou 5 dias, mas eu responderei pessoalmente e você receberá. Por isso, se quiserem, se vocês colocarem no Google Celso Antunes, vai abrir o meu site. É um site de muita pequena simplicidade. Mas através do meu site vocês podem acessar o meu e-mail. Porque lá tem o Fale Conosco. Basta clicar no Fale Conosco. Quem não souber clicar, peça uma criança de 4 anos, ela clica para você, porque ele sabe. Clicou, abre o meu e-mail, celso@celsoantunes.com.br. Celso, estive com você em Barrocas, e agora eu quero a história A, ou a história B, o material A, o material B, ou até temas que eventualmente eu não tenha trabalhado aqui, mas que de uma certa forma, eu estou na faculdade, e o professor falou de competência, eu queria agora... Bom, perfeitamente, a lição sua da faculdade eu não farei, mas mandar um subsídio, mandar uma matéria, você receberá. Portanto, se quiserem, as portas estão abertas e eu os convido para entrar. Um grande abraço, muito obrigado, até uma outra vez. Agora sim. Muito obrigado.